sou o mestre Muriçoca e estou na aula remota do CBBG. Bom dia, moçada. Estamos nós aqui outra vez para as nossas aulas remotas, Educação Física Remota CBBG. Seguimos com o nosso conteúdo de luta. Hoje, especialmente, um conteúdo que para nós é bastante pertinente, porque nessas últimas aulas a gente falou muito em luta, mas artes marciais orientais. Hoje a gente vai falar de uma luta brasileira que se enquadra também como dança. E para falar com a gente sobre esse conteúdo tão rico culturalmente falando e também motoramente falando, a gente trouxe o nosso amigão aqui, o professor Ailton Vieira, referência em capoeira. Talvez assim, eu acho que o precursor da capoeira aqui em Gravatá, pelo menos que eu lembre, desde que eu me entendo por gente assim, capoeira em Gravatá, começou com o Ailton. Claro que vieram outros grupos, tal, continuaram um outro trabalho, mas eu acho que Ailton Vieira aqui é a referência, ele vai se apresentar para vocês. Ailton, bom dia. Bom dia, grande Muito obrigado aí pela receptividade, aceitar esse convite. Para a gente tem sido um desafio falar de lutas de forma remota, e aí a gente achou essa forma de estar convidando os amigos e falar sobre luta com quem entende. E aí chegou a hora da capoeira e eu queria que você se apresentasse para a galera aí. Ô Nelson, eu quem agradeço pela oportunidade, muito grato, né? E é importante para nós que fazemos cultura, esporte, né? Arte em Gravatá, então isso para a gente é muito gratificante. Então, o meu nome é José Ailton Vieira, né? Em 2015 agora ganhei a corda vermelha, corda de mestre, tá? Então já tem um bom tempo de estrada, desde 1984 que eu venho aí batalhando. Ailton, para a gente falar de capoeira, a gente precisa entrar num aspecto histórico muito importante para nós brasileiros, nordestinos principalmente também. Fala um pouquinho para essa moçada de como surgiu a capoeira, assim, porque ela tem um repertório histórico muito forte, de identidade muito forte, e é preciso que a gente reforce isso sempre nas escolas, para que esse fator ele não possa ser esquecido, desse referencial que a capoeira é para nós brasileiros, assim. Nelson, grandes palavras que você colocou agora. A capoeira, muita gente acha que ela é africana, ela nunca foi africana, né? A capoeira foi criada aqui no Brasil, né? Na Vila dos Negros, na colônia portuguesa, que trouxe os negros da África. Para quê? Para trabalhar no pesado, na cana-de-açúcar, na pecuária, no café. Então sofreram muito, né? Então no século XVI foi onde tudo começou e a gente, capoeirista, só temos a agradecer, né, essa população escrava, negra, entendeu? Se não fosse eles, eu acho que nós não estaríamos praticando capoeira. Então fico muito grato, né, por conta como é que se diz? A gente fala luta, mas eu vou assim, uma história importante, que é a capoeira, que poucos, acho que valorizam, que é a história do nosso país, né? Foi onde surgiu capoeira no Brasil. Mas os escravos vieram da África, mas eles criaram aqui, né? Como eu falei no começo, para se defenderem dos feitores, dos capitões, e onde eles criaram realmente, aí você fala uma dança, uma luta. Então eles criaram uma luta, né, que ela era disfarçada em dança por conta da repressão. Então por isso que a gente chama bora jogar capoeira, bora lutar capoeira, dançar capoeira. Pegando um gancho nessa tua última fala, nessa questão, existem os estilos, não é isso? Existe. E os estilos tinham a ver com um processo que acontecia na época, em relação ao plantio que a gente conhece como lenda, mas não sabe. Isso é lenda ou é verdade? Que, de acordo com a altura que a cana-de-açúcar estava, aí o estilo era treinado, praticado naquela época, justamente por conta dos feitores. Isso. Hoje nós temos 3 estilos de luta da capoeira, né? Nós temos a primeira, que foi desde o começo lá do século XVI, que é a capoeira Angola, que a gente chama capoeira mãe mesmo, que você falou questão da altura do mato. Então, quando a cana-de-açúcar estava alta, eles treinavam a capoeira em pé, né? E quando ela baixava, eles treinavam baixinho, mais lento. Então, justamente porque não podia ser visto, né? Então, a gente tem 3 estilos, então capoeira Angola,
quando a cana estava baixinha, o mato estava rápido. Esse nome capoeira significa em Tupi-Guarani, mato ralo, entendeu? Mato baixo Tupi-Guarani. Então, e temos a regional, que foi criada por Mestre Bimba, Manuel do Rei Machado, um baiano. Ele criou, onde ele tirou um pouquinho de outras artes e colocou dentro da filosofia dele para treinar a capoeira, porque como a Angola era mais baixinha, mais lenta, né, mais dançada, então ele usou justamente um pouquinho do boxe, um pouquinho do judô, para justamente ter uns balão, capoeira não tem soco, a gente usa os braços, as mãos, então galopante, godeme, cotovelada, dedo no olho, essas coisas todas. E hoje tem a contemporânea, né? A regional foi criada por Mestre Bimba, e a primeira capoeira que a gente chama capoeira Angola. Vamos dizer assim, na linguagem de hoje seria a capoeira raiz é a Angola. A Angola, que mexe pastinha. Né? A contemporânea hoje nós, acho que a maioria dos capoeiristas pratica a contemporânea. A nossa, a gente foi criada pelo do mestre Zulu, né? Que é o mestre Antônio Batista Pinto, que é de Brasília. A da gente chama-se arte luta. A arte e a luta é o binômio que ele colocou na filosofia dele. Então, a gente joga a capoeira o som que o berimbau tocar. Então, nós não fazemos um pouquinho de Angola, um pouquinho de regional. O que o berimbau tocar, a gente joga, né? Então, nós temos então quer dizer que o ritmo, o estilo é determinado pelo berimbau. Berimbau. Mais lento, mais rápido, apresentação. Ailton, explica pra gente também. Capoeira também tem graduação, né? Como outras artes marciais assim. Explica um pouquinho pra gente como funciona o critério de graduação na capoeira. Então, Nelson, a graduação surgiu bem lá atrás, né? Foi criado o Mestre Bimba também, que usavam lenços. Né? Eu já sou dessa época. Então, eles usavam lenço e hoje a gente usa a graduação que foi criada pelo Mestre Zulu, né? Que é a graduação pelas cores dos orixás. Então, o azul, porque o azul foi a vinda dos negros pelo mar, então representa o mar. O marrom representa a terra, a verde a mata, o amarelo, entendeu? Então, a gente usa essa graduação. Então, cada grupo tem sua graduação, né? Então, a nossa já tem esse tempo todo. Então, azul, aluno, criança, infantil. A gente tem uma sequência de graduação para você ir se formando, como você está na faculdade, estudando, começa, né, a basezinha todinha, então a capoeira é a mesma coisa. Então, a corda infantil, sinaliza os estágios que você está naquele momento ali. Exato. Né? E a gente aqui, eu tenho um privilégio do meu mestre Dionísio, ter me dado uma função de eu criar uma graduação para uns alunos meus especiais, como a terceira idade e o pessoal cadeirante, com síndrome. Então, eu criei um sistema de graduação para eles. Então, quer dizer que, no caso, no Grupo Nigolo, aqui em Gravatá, a gente tem a graduação dita normal. E aí você criou um específico para os alunos deficientes e para os alunos da terceira idade ou melhor idade, vamos dizer assim. Isso. É por aí. Isso. Mas isso foi específico do Nigolo? Foi. O mestre Dionísio, que é meu mestre, ele só você vai ter que criar um sistema de graduação para esses seus alunos, porque como a gente tem a graduação normal, então eles estavam muito... Eu vou ser professor corda amarela e dona Naí ou dona Nilza corda amarela também, só que da boa idade, então ela ficava perdida. Então, bora fazer o mesmo sistema para ela, só que eu tive que mudar a cor da corda, mas eu ainda continuo seguindo o sistema de graduação que é criado pelo nosso, as mesmas cores, só aumentei entendeu? Enquanto a gente está conversando com o Ailton e ele explicando essa graduação, a gente vai colocar aqui na edição um quadrinho para vocês observarem todo o processo, todas as cores, toda a sequência de graduação, tanto dos alunos, vamos dizer assim, ditos normais, e também para os deficientes e os idosos. Tá massa? Tá aqui no senhor nosso editor-chefe vai colocar. Massa? Ailton, então já que você falou dessa questão da graduação específica para esses grupos específicos, antes da gente falar dos benefícios da prática da capoeira do normal, fala um pouco para nós da sua experiência
de como você introduziu a capoeira para grupos especiais e fez um trabalho de inserção social muito importante, revolucionário até, que nós gravataenses que prestamos mais atenção no que acontece na nossa cidade, temos ciência disso. Então, assim, o seu grupo lá do CERC, o grupo dos idosos que funcionou ou funciona ainda lá no CAIC. Então, assim, fala um pouquinho dessa experiência para a gente e de relatos e depoimentos de quanto isso foi diferencial na vida daquelas pessoas. Então, Nelson, eu ofereci esse trabalho para eles, né? Conversando com a coordenadora do prédio lá do CAIC, no tempo era Sandra, eu vi a necessidade deles, porque eu ia dar aula para criança e via eles carregando muito remédio, então eles usavam muito remédio, era remédio para pressão, remédio para não sei o quê. E eu, tanto remédio lá só jogando dominó, fazendo artesanato, aí eu pedi, né, Sandra, bora introduzir aqui a capoeira para eles. Não é nem tanta capoeira, mas sim a parte física, né, para estimular eles a praticarem exercício. Então, eu comecei em 2000 lá com o pessoal da Boa Idade, né? Tem um aluno lá de 80 anos, de 70, de 60, tem uns que já foram embora, não estão mais entre nós. Então eu vi a necessidade justamente da quantidade de remédio que ele me pressionou. Eu fiquei, né, tomava um remédio para pressão, mas esse remédio que tomava para pressão já ia para outro canto, eu não ajudava, e já tomava remédio para dor, entendeu? Então eu disse, bora fazer isso aqui, uma experiência, a gente faz uma semana para ver o que aqui vai. Então, até hoje, quando eles me verem, pessoal, a gente está com saudade, bora lá. Então, eu vi que o benefício para eles foi muito importante, né? Reduziu os remédios que eles tomavam, e quando você começa a praticar exercício, você reduz. Assim, o relato deles é muito gratificante, eles ficam... Se eu trouxesse aqui, eles iam falar o que mudou na vida deles, né, hoje. Né? Eu tinha idosos lá que não ficavam em pé numa perna só, né? Tem idosos que não dava, o pessoal chama muito de estrelinha, só que na capoeira chama-se AU. Então muitos não faziam. Então, e a cantiga, eu tenho várias músicas guardadas em casa que eles comporam, né? Da felicidade, do tempo deles, então, a autoestima deles, então, isso, nossa, não tem, para mim, né? Não tem preço. Não tem preço eu entrar na vida deles. O respeito que eles têm por mim, nossa, não tem dinheiro que pague isso. Né? Aí vem justamente do outro lado, onde eu cheguei no CERC, eu também fui lá oferecer. Passei uns 3 anos. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Para quem não sabe o que é CERC, vamos explicar o que é CERC. É um serviço especial que existe aqui na nossa cidade para a reabilitação de crianças com deficiências diversas, certo? Segue aí, professor. Então, o CERC foi a minha situação. Fui lá oferecer minhas aulas, quer dizer, ofereci uma coisa você ter praticado, que ter a experiência. Eu tinha a experiência da capoeira, mas eu tive que adaptar para eles. Para a realidade motora deles, né? Exatamente, como eu tive que montar para a realidade da terceira idade. Então o CERC passou uns 2 anos, 3 anos tentando forçar, não, mas a minha aula, bora tentar ver. Então, estou lá até hoje, né? Então, a coordenação motora, né? Porque lá a capoeira vai trabalhar a coordenação motora, o canto, a percussão, o ritmo. Então elas ficaram meio assim com o pé atrás, o pessoal da direção, depois viram que a coisa é diferente. Porque assim, até então eles eram limitados. E a partir daí, com a capoeira, eles conseguiram ver que existem outros limites para superar. Superaram aqueles, muitas vezes, que são impostos, porque eles não têm a oportunidade de demonstrar a capacidade deles. E aí foram descobrindo que eles podem superar limites. Eu acho que essa é a maior lição que a capoeira trouxe para eles e para todo mundo que convive. Eu falo um pouquinho com propriedade, porque eu trabalhei um períodozinho lá no SIC. Foi curto, mas foi muito assim enriquecedor para a minha formação como educador e como ser humano. Então, assim, quando a gente vê aqueles seres que vieram faltando tanta coisa, e eles mostram para a gente tanto valor pela vida, de lutar e de se superar, a gente para de reclamar de qualquer coisa. Com certeza, que você falou importante, que assim, muita gente não dá esse valor, essa importância para ele, né? Encosta lá, e você tem que dar oportunidade àquela pessoa para saber até onde ele vai. Claro, quem não precisa de oportunidade? Eu fico assim, nossa, pegar um instrumento, tocar um pandeiro, tocar um berimbau feito o Gão toca, não é fácil. E eles tem o timbre, o limite, né? O ritmo.
estão tentando, então só a forma deles tentarem, quererem, né, fazer e sabe que tem potencial para isso. Nossa, eu imagino. Existe Federação Brasileira, Federação Mundial, então, e os grupos, o que é os grupos? O nosso grupo, Nigolo Capoeira. Então, o Nigolo, o fundador é o mestre Dionísio, que é do Brasil. Então, o Nigolo a gente temos em Brasília, São Paulo, Gravatá, Goiás e Tailândia, né? Aí tem justamente os outros grupos, então Cordão de Ouro, Abadá, Senzala, que são os primeiros grupos do que surgiu foi o Senzala. Aí do Senzala expandiu. Foi expandindo até hoje. Então, tem ideia de quantos grupos existem hoje? Nossa, Nelson, imensidade, né? Tem um monte. E hoje só de praticantes nós temos 8 milhões. De praticantes de capoeira no Brasil? No Brasil então, temos 6, com certeza deve ter mais. 6 milhões e 2 fora do Brasil. Fora do Brasil. Ótimo. Então, assim, produto de exportação do Brasil. Então, grupos, nossa, tem muitos. Aqui em Pernambuco tem imensos. Outra coisa que eu acho curioso na capoeira, eu queria que você explicasse para a nossa moçada aí, é a questão seguinte: existem os apelidos, né? Existe. Então, assim, Ailton Vieira na capoeira não é Ailton Vieira. Ailton Vieira na capoeira é o quê? Muriçoca. Muriçoca. E de onde surgiu o Muriçoca? Muriçoca foi o meu professor depois, quando vieram para aqui, para a Academia de Fátima Vilar, veio um pessoal do Chapéu de Couro do Recife, né? Então, meu professor ele me deu esse apelido. E Muriçoca, até hoje eu fico sem saber por que Muriçoca. Eu era magro, não sei se era a cabeça que era grande, entendeu? Então, muito magro, rápido demais, então não sei. O apelido, o intuito do apelido na capoeira é naquele tempo da escravização, dos escravos, existia no meu registro em José Ailton Vieira. Todo mundo aqui me conhece por Ailton, mas quando falar Muriçoca, já fica mais, né? Então, o apelido é para esconder a identidade da pessoa. Então, certo. Por isso foi criado o apelido na capoeira. Ou também tem outro, Nelson Joinga lá, feito um robô, então, robocó. Então, vai pela característica da pessoa, entendeu? Então, isso é que é dado. E o batismo da capoeira é onde ele ganha o apelido. Nem sempre todos ganham o apelido, mas a maioria dos apelidos vem dentro do batizado, onde a gente faz um batizado que estreia ele pela primeira vez numa roda oficial de capoeira. Então, isso é o batizado, era isso que eu ia perguntar. Então, o batizado é justamente a sua estreia numa roda oficial. Tem os convidados de fora, de outros estados, né? Então, onde ele vai pegar a primeira corda dele. Sua primeira... Fala agora sobre a que a gente acostumou, assim, quando a gente está de fora, quando a gente não está introduzido na capoeira, entende ela como um todo, tem aquela coisa, a capoeira é luta, a capoeira é dança. Explica um pouquinho essa diferença, porque a luta está a capoeira é uma luta e a dança está contida, né? Então, fala um pouquinho como é que funciona a capoeira como dança. Então, Nelson, como eu falei no começo, a luta é justamente aquela que veio dos escravos, que eles pegavam a luta para não serem caçados ou presos, eles transformavam ela em dança. Então, hoje, o grupo todo do Brasil, a gente usa as danças para acrementar o nosso evento, né? O maculelê, que foi criado aqui na Bahia, em Santa Maria, pelo mestre Popó. Então, a gente tem o maculelê, temos samba de roda, puxada de rede. Nós, pernambucanos, gostamos de usar o frevo, porque o frevo é nosso, né? Então, essa parte da dança é justamente essa parte cultural. Tem gente que usa o caboclinho, né? O samba de roda, o coco. Então é um complemento para o processo, para o evento. Para o evento. Não está assim, diretamente ligado à prática da capoeira. Não, a prática não. A gente usa... Acho que o maculelê é um que, como ele foi criado aqui pelo mestre Popó, que é justamente uma dança que eles usavam para se defenderem também, né? Com os bastões, que chamavam de esgrimas, então bastões, facões. Então essas, mas as outras, o samba de roda é para complementar o show. Ok. Agora a dança, justamente que eu falo para você, justamente a capoeira é a luta que se transformava, que era proibida para usar, era proibida até 1930. Era proibido. Não podia ser usado capoeira nas praças. Se fosse usado, era preso. Então, quando eles faziam roda na praça, eles automaticamente jogavam uma dança. Entendi. Quando a polícia chegava para reprimir, não, aqui é uma dança. Então, tocava samba de roda. Tudo. E, por volta de 1930,
Manuel do Rei Machado, mestre Bimba. Ele fez uma apresentação para o presidente do tempo, Getúlio Vargas, né, que assistiu, e daí ele começou a botar luta regional brasileira. Aí começou a ser liberado, né, as rodas, os treinos, mas antes disso, se fosse pegar um capoeira fazendo capoeira na praça, era preso. Aí, a não ser que desse tempo ele ver a polícia chegando, eles transformaram ela em dança, na mesma outra. Então, por isso que confunde muitas pessoas. Capoeira é dança ou é luta? Ok. Então, aluno do CBBG, a partir de hoje, nunca mais vai dizer que capoeira é dança. Capoeira é uma luta e a dança está integrada no contexto do show, né? Do espetáculo. Espetáculo. Show de bola, Ailton. Ailton, para a gente encerrar essa primeira parte desse bate-papo, eu queria que você deixasse para a nossa alunada aí uma fala sua sobre, assim, incentivando a prática. Eu não gosto de karatê, eu não gosto de judô, eu não gosto de jiu-jitsu, eu não gosto de jogar bola. Experimenta uma prática nossa, uma coisa que é regional, é da gente e que pode, de repente, te levar à superação de limites e tudo mais. Deixa essa fala para essa moçada aí. Bom, muito bom isso, hein, Nelson? Que como eu trabalho, como eu já falei, há mais de 30 anos, eu sinto, assim, a necessidade do adolescente, ele não gosta de fazer exercício. É difícil, você tem que forçar, tem que estimular mesmo de verdade. Então, o esporte, pessoal, o esporte é muito gratificante, muito importante. Você não imagina a importância do esporte no seu crescimento. A criança, né, o adolescente, o jovem, o adulto. Você não imagina a importância para seu corpo. Né? Os benefícios, não estou falando só capoeira. O karatê, o jiu-jitsu, o boxe, o futebol, né, futsal, vôlei. Então, é muito importante você praticar exercício. Sabe por que eu falo isso? Porque hoje, se você olhar para mim, o cara tem 30 anos, eu vou fazer 50. Então, eu agradeço muito o esporte, porque, né, não é que eu seja um cara que faça regime, não, nada disso. Mas o esporte me ajuda a manter tá sempre saudável, né? A saúde, o limite. O corpo, imagina eu com 50 anos hoje, se não praticasse esporte, como é que eu estaria? Então você, criança, jovem, adolescente, pratique, aproveite, porque eu não sou melhor que ninguém, mas eu quero dizer para vocês que vocês não imaginam a importância do esporte. Então tudo veio o cara é professor de educação física. Ele fez alguma coisa na adolescência dele, na juventude dele, para se formar em educação física. Então, por isso está aí a importância do esporte, né? Professor de qualidade aqui do nosso lado. Obrigado, mestre. Então, moçada, é isso aí. Agora, na nossa segunda etapa desse bate-papo com o Muriçoca aqui, a gente vai trazer alguns elementos básicos do movimento corporal, técnicos da capoeira. Aguarda aí que tem mais. Valeu! Gente, agora a gente vai para a segunda etapa da nossa aula. A gente vai experimentar alguns aspectos mais práticos da capoeira. Nesse momento, a gente vai apresentar para vocês os instrumentos que são utilizados na capoeira. Lembrando que hoje eu tenho aqui a participação do nosso amigão, o professor Nivaldo, que a gente fez uma fusão aí, e esse material que a gente vai produzir vai ser usado também no F1. Então o professor Nivaldo está aqui dando um reforço para a gente. Tá massa? Galerinha do F1, um abração do tio Nelson para vocês. Professor Ailton, nosso amigo mestre Muriçoca, traz para a galerinha aí do CBBG quais são os instrumentos utilizados na capoeira. Deixa eu dar uma palhinha também para a gente assim, já para entrar no clima da... Legal, professor Nelson. Então, nosso grupo usamos 3 berimbaus. Então, o nosso primeiro instrumento é o tambor, né? Existia a batucada do mestre Bimba. Então, esse aqui, quando fala em capoeira, o primeiro instrumento que surgiu foi esse aqui, chamava batucada. Então, o atabaque, nós chamamos de atabaque, as bandas chamam conga, né? Tubadora. Então, nós usamos aqui um atabaque artesanal. Pegar o pandeiro, que o pandeiro também é um instrumento, ele não é brasileiro. Esse pandeiro veio da árabe, ele é árabe. Então,
os portugueses que trouxeram para o Brasil. Né? O pandeiro você vê em banda de pagode, coco, né? Forró, entendeu? Então a capoeira tem o pandeiro também para fazer parte da bateria. E é fácil, né? 4 toques. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é um instrumento artesanal, né? Castanha do Pará. A castanha fica dentro, a gente usa o coco, né? Então, é um instrumento que a gente, para fazer a marcação das palmas, né? Segura a palma aí, Nelson. Corta, vê se eu errei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso. Coordenação motora, então até a instrumentação estimula. Tem o Nivaldo também aí, ó. Aí bora ver agora o reco. Desce, Nelson, e volta e desce. Vou passar uma vergonha aqui. Ó. Corta essa parte. Vem, volta, vem. Deixa a vadeira frouxa. Então é um instrumento que a gente usa na roda também, vai. Isso aí. Isso aí, Nelson. Então, vocês veem, como eu falei na aula lá, a importância, né, dos instrumentos. Então, são confeccionados, não são todos capoeiristas, mas tem capoeiristas que se interessam, são artesãos, então confeccionam seu berimbau, seu atabaque. Então, isso é uma coisa diferenciada do capoeirista. Agrega valores, né? Agrega... Exatamente. Né? Você confeccionar seu próprio instrumento. Habilidades. Habilidades. Então, esse aqui é de bambu, né? Com os dentinhos. Como eu falei, o agogô já é de castanha do Pará. Então, é assim, o capoeirista tem que se virar. Eu falei que o primeiro instrumento que surgiu na capoeira não foi o berimbau. Muita gente pensa que foi o berimbau. O berimbau surgiu no século XIX. Capoeira, século XVI. Então, o berimbau, né? O berimbau surgiu no século XIX. Como ele surgiu para a capoeira? Não. Ele foi introduzido na capoeira depois. Então, o berimbau, ele era usado naquele tempo para chamar a atenção do freguês para comprar lá na banca da manga, da banana. Então, o cara fazia barulho a tarde todinho, o dia todo, para atrair a atenção da pessoa para ir comprar lá. Então, depois foi que foi introduzido na capoeira. Né? Então hoje nós temos, o nosso grupo toca, a gente toca 9 ritmos, 3, hoje é só 2 da Angola e 6 da regional. Né? Então você vai ver todo grupo que você for, você vai ver aqui o São Bento Grande. Então esse é toque São Bento Grande da Angola. Né? Aí vem um somente pequeno, que é menos um toque. E o toque da Angola. Aquele jogo lento. É justamente uma dança. Então o mestre Pastinha era o crânio na capoeira Angola. Então são os 3 toques que nós usamos da Angola. Né? Aí vem o samba de roda, cavalaria. Cavalaria é interessante porque, lembra que eu falei que era proibido fazer capoeira nas praças? Aí lá vem ele, ele é o policial. Então estava aqui a roda, Nelson e o professor Nivaldo jogando capoeira. E a gente lá... Os dois na capoeira, aí eu vi a polícia, então, ó. Olha a polícia, então. Então esse toque aqui é a marcação de um cavalo. Aí, então o capoeirista já se ligava que estava chegando a polícia. Então na mesma hora, você transformava em dança, era o samba de roda. Então quando o pessoal fala, agrega capoeira e dança, é justamente esse disfarce
que era proibido. Hoje, mas não, hoje a gente, graças a Deus, estamos em 170 países, né? Ganhamos o mundo, é ele quem dita o jogo da capoeira. Lento, rápido, tá? Mestre Ailton Muriçoca, muito obrigado aí pela oportunidade, viu? O senhor tirou ali do fundo do baú os movimentos que eu não sabia mais nem para onde ia aí. Grato por abrir sua casa e nos receber aqui, a mim, professor Nivaldo, a equipe do CBBG, a equipe do Candeeiro, a qual eu sou muito grato. E deixa suas considerações finais aí para a nossa galera. Professor Nelson, quem agradece sou eu, né, em nome de todos os meus alunos, né, a equipe, o professor Nivaldo, da Escola Batista Betânia, ao pessoal da filmagem aí, Candeeiro, né, que depois a gente vai conversar, que eu preciso fazer uns vídeos também. Fico muito grato pela oportunidade, né? Como eu falei no começo, a oportunidade é sempre boas, para a gente demonstrar um pouco do nosso trabalho, e vocês dão mais fôlego para nós, porque isso estimula mais ainda a gente nunca parar, né? Com um trabalho que já vem desenvolvido há mais de 30 anos. Então eu agradeço de coração pela oportunidade, e assim que precisarem, a porta estará sempre aberta. Viu? A gente que agradece, esperamos que vocês continuem muito bem. A pandemia ainda continua, lembrando a vocês que nós temos todos uns procedimentos aqui para a gravação das nossas aulas, mas assim, muitas atividades já voltaram, então vamos sair de dentro de casa, vamos com os devidos cuidados, voltar a nos cuidar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.